Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, a nossa aula de número 26 da playlist de aulas do sétimo ano. E hoje vamos falar de ângulos opostos pelo vértice, também conhecidos como OPV. Vem comigo? Bom, vamos lá então, a voz está um pouco rouca, já peço desculpa desde já, mas não podemos parar as gravações. Vamos estudar o que são ângulos opostos pelo vértice. Olha só, dois ângulos são opostos pelo vértice, OPV. A gente vai usar bastante essa abreviação de opostos pelo vértice, OPV, né? Quando os dois ângulos são opostos pelo vértice? Quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro, tá certo? Então, vamos traduzir um pouco a situação. Olha só, já é de conhecimento de todos, né? Foi estudado aí no sexto ano a respeito de retas paralelas. Retas paralelas são duas retas que nunca se cruzam, por mais que eu prolongue elas para cima ou para baixo, correto? Também foi estudado retas concorrentes, são duas retas que se cruzam em um único ponto, tá certo? Então, quando eu tiver duas retas concorrentes, eu vou marcar o ponto de intersecção para ser o vértice do meu ângulo, tá? O ponto de origem das semirretas que eu vou obter aqui. Olha só, quando eu cruzei essas duas retas, né, eu formei quatro semirretas. Vamos destacar elas. Nós temos aqui, ó, colocar em laranja e verde. Nós temos aqui, ó, a semirreta OA, vou destacar ela assim, ó, para a gente poder enxergar bem. Temos a semirreta OA, certo? Temos também a semirreta OC. Repare que OA e OC estão em sentidos contrários, né? Uma está indo para cima, a outra está indo para baixo, e ambas partem da origem C, né, do OC ali. Então, OA e OC é o que nós chamamos de semirretas opostas. Elas têm a mesma origem no ponto O, só que uma está indo para cima, a outra está indo para baixo. Eu tenho mais duas semirretas aqui que são opostas, ó. Eu tenho a semirreta OP, que eu vou destacar em verde, OB, e ela é oposta à semirreta OC. As duas estão partindo da mesma origem, do ponto O, que é o ponto de intersecção, tá? Só que OB vai para cima, OD vai para baixo. Então, são duas semirretas opostas pelo ponto O, duas semirretas opostas na origem pelo vértice, tá? Nós vamos chamar de vértice porque aqui a gente determina quatro ângulos. Vamos destacar eles, ó. Aqui nós temos esse ângulo que eu vou colocar em laranja. Então, além de ter as quatro semirretas, nós também temos aí quatro ângulos. Temos esse ângulo verde. Temos aqui o outro ângulo laranja. E temos também mais um ângulo verde. Tá? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, quatro ângulos. Opa, descolou. Vamos colar aqui de novo. Pronto. Ficou, nossa, que bonito, né? Mas tá bom. Então, quando a gente tem duas retas concorrentes, além de nós termos as quatro semirretas, né? As quatro semirretas, sendo que eu tenho dois pares de semirretas opostas, eu ainda tenho quatro ângulos, ok? Agora, olha só que legal. Esses quatro ângulos que nós temos, tem dois pares aqui que são também congruentes, que tem a medida igual, tem a mesma medida. Se a gente pegar esse ângulo laranja e colar aqui em cima, ó, podemos perceber que eles são iguaizinhos, são idênticos. Ou, se eu preferir, eu posso trocar de lugar, né? Colocar o que estava em cima para baixo e o que estava embaixo lá em cima. Tá? E a gente percebe que eles têm a medida igual, ou seja, eles são congruentes. Esse ângulo laranja que eu destaquei aqui é o ângulo AOB e esse de baixo é o COD.
e eles são congruentes, tá? Esse é o símbolo de congruente. Congruente significa mesma medida. Agora, se eu pegar os dois ângulos que estão em verde, será que eles também são congruentes? Será que BOC é congruente a AOD? Ó, BOC e AOD. Sim, eles também são congruentes, a medida deles é a mesma. Bom, se eu colocar aqui, a gente consegue perceber que os dois ângulos que estão em verde têm a mesma medida. Bom, suponha que a medida desses ângulos seja, vamos colocar aqui 40 graus para o ângulo laranja, então esse de baixo também vai medir 40 graus. Tá? Então essa é uma propriedade muito legal e que a gente vai explorar bastante a respeito de ângulos congruentes. Tá? A medida, ângulos opostos pelo vértice. A medida deles é igual, a medida deles é congruente. Se o ângulo AOB mede 40, o COD também mede 40. Então os dois ângulos aqui, ó, que são opostos pelo vértice, medem 40 graus. E a gente vai justificar sempre escrevendo assim, ó, opostos pelo vértice. Bom, e os ângulos que estão em verde, a mesma coisa. Eles são opostos pelo vértice. Mas cadê o vértice, professor? Onde está esse vértice? O vértice está aqui, ó. Era o ponto de intersecção das retas, tá? Então, esse ângulo é oposto a esse, oposto pelo vértice e pelas semirretas opostas que foram formadas aí. Bom, se esse ângulo verde medir 140 graus, o ângulo do lado de cá também vai medir 140 graus. Então, são dois ângulos congruentes que têm a mesma medida. Vamos justificar escrevendo aqui, ó, OPV, tá certo? Bom, tem mais um detalhe importante da gente explorar aqui. Repare que se nós juntarmos o ângulo laranja com o verde, nós temos aqui dois ângulos que são adjacentes suplementares. Lembra o que são ângulos suplementares? São aqueles que a soma dá 180 graus. Então, sempre que eu estiver aqui estudando ângulos opostos pelo vértice, tá? Os ângulos que forem adjacentes, eles também serão suplementares. Tá? Então, o ângulo AOB e o BOC, né? AOB, BOC, eles são suplementares. Repare que a soma deles dá igual a 180 graus. Ok? Bom, essa foi a nossa parte teórica. Agora a gente vai trabalhar com exemplos, com exercícios. Vamos lá? Bom, essa aqui é a primeira atividade que nós vamos fazer. Eu vou explicar ela, gostaria que você pausasse o vídeo, tentasse responder e depois desse play para verificar se está certo. Assim você já aproveita. Se não for inscrito no canal do professor, se inscreva. Ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano, tá? Dá um joinha, deixa um comentário bem legal. Vamos lá, então. Eu coloquei essa imagem, são duas retas concorrentes, como a gente pode ver aqui na figura. Elas estão se cruzando nesse ponto e automaticamente, né, são formadas aqui 4 semirretas e 4 ângulos, ok? Então eu quero que a gente identifique quem são as semirretas opostas, quem são os ângulos opostos pelo vértice e quem são os ângulos que têm as medidas iguais. Vamos fazer isso? Então vamos lá. As semirretas opostas, ó. Eu tenho aqui a semirreta que tem origem no ponto V, passa pelo ponto Q, tá? Então tenho VQ. E tenho a semirreta que começa no V e vai no sentido do S. Repare que essas duas semirretas, ó, a VQ e VS, elas são as semirretas opostas. Repare que uma vai para cima e a outra vai para baixo, tá? Então essas são as duas semirretas opostas. Bom, tem mais semirretas opostas aí? Tem mais um par, que são as semirretas que têm origem no ponto V e passa pelo ponto P, e a semirreta que tem origem no V e passa pelo R. Então, VP e VR também são semirretas opostas. Repare que uma vai para cima e a outra vai para baixo, tá? Então, duas semirretas opostas.
Então, as 4 semirretas que a gente tem são essas, todas têm origem no ponto V, que é o ponto de intersecção das retas, que vai ser também, né, o vértice dos nossos ângulos. Agora, vamos identificar os ângulos que são opostos pelo vértice. Bom, eu acho que não tem dúvida, né, que são aqueles que têm as cores iguais. São aqueles que são formados pelas semirretas opostas, tá? Então, o ângulo formado aqui por VQ e VS, e VP e VR, né, ó, VQ é uma semirreta VS, tá? VQ, VS. Aí VP e VR, tá? Então, eu tenho esse ângulo verde, que é oposto a esse verde, tá? Ó, os ângulos que têm as mesmas cores são os ângulos opostos, verde com verde, laranja com laranja. Então, vamos nomeá-los aqui, ó. Os ângulos opostos pelo vértice são PVQ, PVQ. Eu também tenho o PVQ, que é oposto ao SVR, tá? E SVR. Então, esses dois aqui, ó, PVQ, SVR, que são os dois laranjas, eles são opostos pelo vértice. E os ângulos PVS e QVR também são opostos pelo vértice. Então, PVS e QVR, tá? Então, são os dois ângulos que estão em verde, que são também opostos pelo vértice. Agora, a gente quer saber os ângulos que são congruentes. Bom, os ângulos congruentes são os mesmos ângulos que nós classificamos como opostos pelo vértice, tá? Então, é uma relação entre os dois, tá? Se eu tiver ângulos que são opostos pelo vértice, automaticamente eles são congruentes. Eu posso falar que a medida do ângulo PVQ é igual à medida do ângulo SVR, tá? Então, se eu tenho um par de ângulos que são opostos pelo vértice, automaticamente eles são congruentes, tá? Aqui é a mesma coisa. A medida do ângulo PVS é igual à medida do ângulo QVR, tá? Se são ângulos opostos pelo vértice, automaticamente eles têm a mesma medida. Agora, como é que vai aparecer? Como é que vai aparecer aí nos exercícios pra gente? Bom, é o seguinte, nós ainda não estudamos equação, então a gente não vai encher aqui de letras para representar, formar equações. Mas dá para a gente colocar algumas, né, para ir introduzindo aí o conceito de equação. Olha só, nossa, você está falando de equação, professor, mudou de conteúdo? Não, não mudou não, vocês já vão entender o que eu estou falando. Vamos pensar assim, suponha que esse ângulo verde tenha 70 graus. Tá? Então o exercício me dá que o ângulo verde tem 70 graus. Aí ele fala que o outro ângulo verde tem uma medida x. Então a letra x ela vai representar um valor desconhecido. Quanto vale esse outro ângulo verde? Tá? Então é um valor desconhecido, a gente representa pela letra x. E aí o exercício vem aqui e fala para mim que esse ângulo laranja tem uma medida y. A gente não sabe a medida do ângulo laranja, tá? Estou chamando de y. E aí ele pede para eu encontrar. Vamos colocar um z aqui embaixo, tá? O outro ângulo laranja tem uma medida z. Aí ele quer que eu encontre a medida dos ângulos. Qual é a medida do ângulo x? Qual é a medida do ângulo y? Qual é a medida do ângulo z? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos tentar usar aquilo que nós temos aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, que o ângulo x, né, com medida x, ele não é congruente ao ângulo com medida de 70 graus. São esses dois ângulos aqui, ó. Esse seria o ângulo x, esse seria o ângulo de 70 graus. Eles não têm a medida igual? Eles não são congruentes? Então eu posso falar que o ângulo que tem medida x é igual ao ângulo que tem medida 70 graus. São congruentes. Pronto, acabou aqui. X é igual a 70 graus. Tá certo? Bom, e o ângulo de medida y? Como é que eu posso justificar a medida do ângulo y que está aqui? Bom, eu sei que o ângulo y ele é oposto pelo vértice ao ângulo z. Faltou escrever aqui, né? Ó. Eu vou justificar que o x é igual a 70, porque o x e o 70, né, o ângulo x e o ângulo 70, são opostos pelo vértice. Agora, como é que eu justifico aqui? Ó? Eu posso falar que o y e o z também são iguais. Né? Esse seria o ângulo y,
esse e o Z. Eles têm a mesma medida. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice, beleza? Mas eu não sei a medida de nenhum deles. Aí que vem o grande detalhe, a propriedade que eu falei alguns minutos atrás. Esses dois ângulos, ó, o verde e o laranja, eles são adjacentes suplementares. Então, a medida Y e o ângulo de 70 graus, eles são ângulos suplementares. Ou seja, a soma deles tem que dar 180 graus. Então, se eu pegar o ângulo que tem medida Y mais o ângulo que tem medida de 70, esse resultado tem que ser igual a 180, tá bom? Então, o ângulo que tem medida Y mais o ângulo que tem medida 70, juntos eles correspondem a um ângulo de meia volta, 180 graus. Aí eu preciso pensar, né? Qual é o ângulo que somado com 70 dá 180? Bom, esse ângulo aqui só pode ser 110. Ou seja, a medida do ângulo Y é 110. Tá? 110 mais 70 dá 180. Se eu tampar aqui, fica até mais fácil da gente visualizar. Opa, caiu. Automaticamente o ângulo Z também vai medir 110. Por quê? Porque eu posso dizer, ó, que Y e Z são opostos pelo vértice. Então, se o Y vale 130, o Z também vale 110, desculpa, né? Falei 130. Se o Y é igual ao Z e o Y vale 110, o Z também vale 110. Tá certo? Bom, vamos colar aqui de novo. Agora a proposta é a seguinte, gente. Eu vou colocar na sua tela um exercício e eu gostaria que você tentasse resolver ele, tá? Pausa o vídeo, tenta fazer, vamos ver o que vai sair. Eu espero de coração que você tenha conseguido fazer. Vamos lá. Ó. Mais importante do que só fazer, encontrar a medida do ângulo X, do ângulo Y, é você justificar, tá? O correto é você escrever. Eu não vou escrever muito aqui, ó, porque por questão de espaço, não cabe muito aqui na minha lousa, ela é pequena. Mas você aí no seu caderno, o ideal é você sempre estar justificando, nem que seja mentalmente. Vamos lá então, ó. Eu quero encontrar então a medida do ângulo X e do ângulo Y. Aí eu olho aqui para essas duas retas, eu vejo que são retas concorrentes e que elas estão se cruzando nesse ponto. Então eu sei que essa semirreta aqui é oposta a essa semirreta é oposta a essa, e logo os ângulos verde e laranja, eles são ângulos opostos pelo vértice. Então eles têm as medidas iguais. Eu posso vir aqui e afirmar ó, que o Y é igual a 40. Ah, mas por que é igual a 40? Porque são ângulos opostos pelo vértice. E nós vimos que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Tá, beleza, professor, entendi. Mas agora para eu encontrar o X, se eu não tenho a medida do ângulo aqui que é oposto pelo vértice é X, essa medida não tenho, mas eu não preciso dela. Basta eu trabalhar a questão dos ângulos X e 40 serem suplementares. Ó. O X mais o laranja, o vermelho mais o laranja, é uma volta de 180 graus, é meia volta. Eles são suplementares. Então eu posso dizer aqui ó, que X mais 40 graus é igual a 180 graus. Tá? Eles são ângulos adjacentes suplementares. Eu abreviei suplementares aqui. Bom, se o X mais 40 tem que dar 180, vamos pensar. 40 para chegar no 180, não é só eu subtrair aqui, ó. 180 menos 40 dá 140. Então, o meu X aqui só pode ser 140 graus. Tá legal? Então, se o X for 140 graus, aqui embaixo também é 140 graus. Repare que se a gente somar todos os 4 ângulos que nós temos, tem que dar sempre uma volta completa de 360 graus. Ó, 140 do X, mais 40 daqui já dá 180. Se eu pegar mais 140 do ângulo de baixo, que é oposto ao X, já dá 320. Se eu pegar mais 40 do Y, dá 360. Sempre os 4 ângulos juntos aqui, ó,
tem que dar 360 graus. Bom, vamos lá para a letra B. A ideia é a mesma, tá? Tá vendo que o vértice está aqui? Está o vértice. Então eu tenho que essa semirreta é oposta a essa semirreta é oposta àquela, e são formados ângulos opostos pelo vértice que vão ter medidas iguais. No caso aqui, o x e o y são os ângulos opostos pelo vértice. Ó. Então, x é igual a y. Por que eles são iguais? Porque são opostos pelo vértice. Então, se eu encontrar a medida do ângulo x, automaticamente eu achei a medida do ângulo y. Então, vamos lá. Ó. Para achar o do x, eu posso pensar que o x mais 30 são ângulos suplementares. X mais 30 tem que dar 180 graus. Ah, mas se eu não quiser pensar no x, não tem problema, pensa no y. O ângulo verde mais o laranja, y mais 30, também tem que dar 180 graus. São suplementares da mesma forma. Bom, independente de eu usar o x ou y, eu vou montar aqui uma pequena equaçãozinha, que é o que eu estava comentando, né? A gente vai estudar ainda a equação, mas já vamos estar dando início, ó. Então, x mais 30 tem que ser igual a 180 graus. Por quê? Porque eles são suplementares. Aí, qual é o ângulo que somado com 30 dá 180? Só pode ser o ângulo de 150 graus. Bom, se o x for 150, o y também é 150. E fim de papo, né? Aqui, ó, mesma ideia, tá? Aqui eu não vou usar ângulos opostos pelo vértice, mas eu vou usar a ideia de serem suplementares, ó. O x e o 60 não são suplementares? Então eu tenho assim, ó, que x mais 60 tem que ser igual a 180 graus, tá? Eles são suplementares. Bom, logo o x tem que valer 120. Não é 120 mais 60 que dá 180? Então, x é igual a 120 graus. Agora, para encontrar o y, a mesma coisa. Eu tenho aqui que o y mais 120 são suplementares. O y com 120 são suplementares. Então, x mais 120 tem que dar igual a 180 graus. Ok? Eles são suplementares. Bom, automaticamente, aqui é y, desculpa. Dá para a gente concluir o valor do y. Qual é o número que somado com 120 dá 180? Só pode ser o 60, né? Então, y é igual a 60 graus. Pronto. Tá? Então, x vale 120. 120 mais 60 dá 180. O y vale 60. 60 mais 120 dá 180. Tá? Nós vamos ver nas próximas aulas que quando a gente tem retas paralelas cortadas por uma transversal, dá para a gente estabelecer algumas relações. Por exemplo, vou só citar um exemplo, tá? O y e o 60 são ângulos alternos internos. Nós vamos ver que são ângulos que têm medidas iguais, né? Tanto é que o y deu 60 graus. O x e o 120 são chamados de alternos externos, tá? Mas isso é matéria para a próxima aula. Vamos lá, continuando aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o vértice, que é o ponto de encontro das retas. Tem duas semirretas aqui opostas, dois pares, né, de semirretas opostas. O ângulo y e o ângulo 160 são opostos pelo vértice. Então, y é igual a 160, porque são opostos pelo vértice. E tenho ainda que se eu somar o x com 160, isso aqui tem que dar 180 graus, né? Ó, é um ângulo de meia volta, beleza? Então, 180 graus. X mais 160 é igual a 180 graus. Eles são suplementares. Agora, qual é o número que somado com 160 dá 180? Só pode ser o 20. X é igual a 20 graus. Gente, essa foi a nossa aula, então, de número 26. Aprendemos hoje sobre ângulos opostos pelo vértice. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.